Aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Está escrito assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Senhor Jesus, nós temos lido porção de tua palavra e cremos, como disse o próprio Senhor, os céus e a terra poderão passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre, porque a tua palavra é o Senhor. Deus e sua palavra é a mesma coisa, por isso que ela não pode passar. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Verbo é palavra, a palavra era Deus, e esta palavra se fez carne. A palavra, quando se encarnou, recebeu o nome de Jesus Cristo, e esta palavra tem vindo para nos orientar, para nos dirigir, para nos alimentar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, Pai, que nesse instante o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, nos ajudar a entender estas verdades da Tua palavra, que possamos sair daqui alimentados com este pão do dia, com este alimento fresco, pelo maná que não desvanece. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Na escola dominical nós aprendemos que a igreja de Jesus Cristo está reinando e intercedendo, porque quando se abriu o livro da redenção, foi mostrado a revelação que estava por trás dos selos. Diz para a igreja que o intercessor, o sacerdote, que durante o período das eras da igreja, que estava intercedendo pela igreja, chegou-se o tempo do livro ser aberto. Por isso ele pode abrir o livro da redenção e mostrar todos os mistérios para os seus filhos, para os redimidos, e dizer: durante o tempo das eras, enquanto o corpo, a igreja, estava sendo formada na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a última. Durante esse período de tempo, enquanto este corpo estava sendo formado, ele estava intercedendo pela igreja. Cumpre-se então este tempo, ele desce, cumprindo Apocalipse 10, versículo 1, e vi descer do céu um anjo forte, tendo arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto como o sol, com um livrinho aberto em sua mão. Quando isto se cumpriu, e ele rugiu como leão, fazendo os 7 trovões soar suas vozes,
Aquela escritura se cumpre, porque o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mensagem, o rapto. O profeta diz isso. Ele desce cumprindo estas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E vem para a igreja com esta revelação dos mistérios. E quando isso acontece, você então passa a ser agora rei e sacerdote. A igreja está reinando e intercedendo. É um reino espiritual, porque seremos reis sentados em tronos no milênio com ele. Mas no momento, o ministério da igreja de Cristo hoje é ter ele reinando na terra através dela. Reinando através dela. Esta escritura que nós lemos, você pode entender perfeitamente que não é algo futuro, este reino espiritual, é algo presente. Ele nos transportou. Você sabe o que é um transporte? Vamos dizer assim, um teletransporte. Vocês lembram do que aconteceu com Filipe, quando ele estava evangelizando em Samaria, e daí a pouco o Espírito Santo o tomou e ele já apareceu em outro lugar? Ele foi teletransportado para outro lugar. A igreja de Cristo, os redimidos, aqueles que têm se identificado com a verdade que Deus tem enviado, eles têm passado por este processo, mesmo estando no mundo. Veja, lembre-se aquilo que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livra-os do mal. Mesmo neste mundo, Deus tem colocado ao redor de sua igreja um campo defensivo, uma proteção. Esta proteção, que ela é tão forte, é tão poderosa, que você não pode ser visto. Veja, você não pode ser visto. Esse você que eu estou falando nesse instante é a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Não estes corpos mortais, que é pisoteado nos transportes, que é criticado no trabalho, que não é aceito às vezes nem dentro de casa. Mas eu estou falando de você, esta vida eterna, esta fagulha de vida eterna, esta parte de Deus que vive nestes corpos mortais. Eu falo assim, baseando-me também naquela escritura que diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas eu creio que eu sou herdeiro da promessa, como filho de Abraão. Você é herdeira com Deus. Mas esta carne, este sangue, esta carne que só inclina para o pecado, ela não pode herdar o reino de Deus. Por isso passaremos por uma transformação. Mas enquanto você habita neste corpo como motorista dentro de um veículo, veja, direcionando este corpo, ele só vai aonde você deixar que ele vá. Você não vai ficar: eu não quero ir ali, e o teu pé te levando. Não, senhor. O motorista lá dentro é que direciona. Veja, minhas mãos não fazem nada a menos que eu comande, que eu ordene. Minhas mãos não poderiam pegar este copo se eu não desse o comando. Vem? Se eu não desse o comando. Então aquilo que falamos assim: eu fiz sem pensar, eu falei sem pensar. Tenha mais cuidado. Vigie mais nisso. Porque você não pode falar uma palavra sem antes aquela palavra ter sido um pensamento. Uma palavra é um pensamento expressado. Então não me diga que o palavrão que você disse, você não pensei direito. Bem, você está tão preocupado com as coisas, não está vigiando, que fala qualquer coisa, atropela qualquer coisa, e depois é que você se toca que já falou aquilo. Então seus pensamentos não estavam sendo vigiados. Antes de vigiarmos nossas palavras, precisamos vigiar os nossos pensamentos. Então você não fala para que Deus não escute. Não é assim. Porque os nossos pensamentos falam diante de Deus mais alto do que as nossas palavras. Os nossos pensamentos, eles soam diante de Deus mais nítido do que nossas palavras. Muitas vezes falamos determinadas coisas que não gostaríamos de falar, e que Deus nem sequer levou aquilo em conta. Mas o teu pensamento, sim, Ele levou em conta, porque foi lá onde se originou tudo. É lá onde está a semente de tudo, lá onde você imagina. Por isso a maior batalha jamais pelejada está sendo travada na mente do ser humano. É lá na mente onde o diabo trabalha.
onde ele tenta injetar suas ideias, suas interpretações, seus ismos, suas heresias. É na mente do ser humano. Veja, carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, enquanto você está nesta carne, neste sangue aqui na terra, Deus tem colocado uma proteção sobre você. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Você diz, eu não tenho arma nenhuma, estou exposto ao inimigo. Não, senhores, a menos que você não encontrou o seu lugar, a sua posição em Cristo. Mas quando você encontra o seu lugar, a sua posição no corpo de Cristo, você então descobre que você tem a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. O que mais queremos? O que mais queremos são armas que Deus nos deu para vencermos enquanto estivermos aqui na terra. Agora, mesmo nesse mundo de trevas, a igreja de Cristo, ela tem sido transportada para outro lugar. Ele nos transportou já para o seu reino. Ele já nos transportou para o seu reino. Assim como ele já nos perdoou, assim como ele já nos curou. Você vai sentir dor de cabeça quando? Daqui a 2 anos, 3 anos? É daqui a 5 anos você vai se reclamar de diabetes? Saiba disto, esta diabetes Jesus já curou. Nós é que não conseguimos aceitar isso. Ele não pode te curar hoje mais do que ele já te curou há mais de 2000 anos atrás. Quando ele efetuou a cura, 712 anos antes dele vir, o profeta Isaías diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. E sempre que a palavra de Deus fala da salvação, ela fala também da cura. Ele nos salvou, ele nos curou. Isto foi feito em um mesmo momento, em um mesmo tempo. O que nós precisamos é reconhecer isto. Quando um homem e uma mulher tomam Deus em sua palavra, da maneira que ela está escrito pela unção do Espírito Santo, esta pessoa não reclamará de dores, esta pessoa não reclamará de problemas de maneira nenhuma, porque tudo Deus já fez por ela. Mas e como é que pode? Mas o que acontece comigo? É aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão surdos. É a vossa iniquidade que vos afasta, que impede de receber a bênção de Deus. Porque tudo Ele já nos deu, tudo Ele já fez por nós. Mas nós vamos reconhecendo aos poucos. À medida que você vai crescendo, é que você descobre. Daí a pouco a criança descobre que pode movimentar a mão e pegar o brinquedo. Daqui a pouco ela descobre que pode dar o primeiro passo. Daqui a pouco ela descobre outras capacidades. É assim que estamos indo. E Deus, Ele é um Pai paciente conosco, que ainda nos toma pela mão e diz, olha, dá mais um passo, caminhe mais um pouco. Por isso que é de fé em fé e de glória em glória que chegaremos na glória. Porque nós não temos capacidade mental para entendermos todas as coisas ao mesmo tempo. Então veja, enquanto você está neste mundo, Jesus disse, eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. E eu não peço que eu os tire do mundo, porque você tem que cumprir o seu plano, o plano de Deus aqui na terra. Mas livra-o do mal. E esta escritura aqui diz o quê? Que Ele já nos levou, nos transportou para o seu reino. Por isso que você reina, porque Ele nos fez rei e sacerdote. Foi o que aprendemos no outro culto a respeito de Apocalipse 1:6, Apocalipse capítulo 5. Eu esqueço agora o versículo, e as cartas de Pedro. Reis e sacerdotes. Como sacerdotes oferecendo sacrifícios espirituais, e como reis espirituais reinando sobre o pecado. Veja agora. E aqui diz: nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, quando foi que Ele te transportou, gente? Quando foi que fomos transportados? Você sentiu você sendo levado de um lugar para o outro? Paulo, quando ele fala sobre a nossa posição em Cristo, ele diz assim: sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E muitos pensam que estar no lugar celestial é ir para a igreja, ficar sentadinho no banco da igreja, louvando, batendo palma, orando, lendo a Bíblia. Não, isso não é lugares celestiais. Lugar celestial é a sua posição no corpo de Cristo. É celestial porque o ser celeste, que é o cabeça,
e está vivendo neste corpo, igreja. É uma união invisível que o mundo não pode observar isto. As pessoas normais, vamos assim dizer, porque o cristão ele não é normal, ele sempre será um estranho para este mundo, viu? A igreja, ela está casada com Cristo, a tal ponto que a igreja se torna o próprio Cristo, porque ele está vivendo através dela. Cristo está vivendo através da sua igreja, e o mundo não pode ver isso. Quando eu descobri isso nas Escrituras, quando eu pude entender, não que estivesse para ser descoberto, tudo já estava revelado, mas chega-se o tempo, você enxerga. Quando eu pude ver isso, Deus do céu, como eu me regozijei, porque eu entendi aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus falou. Um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Amém? Isso está fora do mundo, o mundo não pode ver isso. O que Deus está fazendo, o mundo não está observando. Os movimentos de Deus, os movimentos dos homens, é visto, são noticiados, viu? Sai nos jornais, em tudo, as grandes marchas, os grandes movimentos que os segmentos religiosos fazem. O mundo inteiro está observando, o mundo inteiro está vendo isto. A mídia está noticiando. Mas o trabalho de Deus, o movimento que o Espírito Santo está fazendo na terra, isto está escondido. Escondido aos olhos dos sábios e entendidos, mas revelados apenas aos pequeninos, porque é dias idênticos aos dias de Sodoma. E nos dias de Sodoma, o que acontecia lá no mundo, lá em Sodoma, o mundo inteiro, a cidade era noticiada. O trabalho do crente Ló era noticiado. Ele estava ali como principal da cidade. Agora, o que Abraão estava fazendo, ninguém sabia, porque ele estava sozinho, ele estava separado no deserto, e a manifestação de Deus, Elohim, num corpo de carne, foi lá revelar seus segredos, seus planos para Abraão. Este é o dia idêntico àqueles dias. Deus, mais uma vez, tem deixado de lado os grandes movimentos, as grandes cidades, os grandes templos, os grandes ajuntamentos. Tem deixado eles com seus movimentos, achando que estão fazendo um trabalho para Deus. Mas Deus está se revelando para um pequeno grupo de pessoas, mostrando para elas que o tempo está próximo e que as profecias estão se cumprindo. Enquanto o mundo religioso está aí esperando grandes acontecimentos, estão esperando marca da besta, estão esperando as bestas virem de um lado para o outro, estão esperando monstros, monstruosidades. Deus está revelando para o seu pequeno grupo que são coisas passadas, são coisas que já aconteceram. Os 3 anjos pregando o juízo eterno, o evangelho eterno, isto já é coisa cumprida há muito tempo. As 2 bestas que se levantariam é escritura cumprida há muito tempo. Os 7 anjos, os 7 mensageiros, é coisas que se cumpriram há muito tempo. A revelação dos 7 selos são coisas que se cumpriram há muito tempo, mas isso está escondido aos olhos dos sábios, dos inteligentes, dos que estudam as escrituras, dos que vão para o seminário para poder ensinarem, estudar a Deus. E por ele estudar a Deus, eles se perdem em seus estudos. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido e obedecido. Por isso que eles não podem receber a revelação, porque eles estão procurando conhecimento. E quando o homem procura conhecimento, ele morre através do seu próprio conhecimento, como aconteceu com Eva. Deus já tinha dito que aconteceria. No entanto, ela quis ter mais conhecimento. E por procurar conhecimento, ela morreu. Ela, no dia que fez, ela morreu. Ela entregou a raça humana nas mãos do inimigo. Bem, mas nós temos aprendido em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele então nos redimiu daquilo que aconteceu lá no passado. Ele efetuou a redenção. E agora, como redimidos, precisamos entender que esse Cristo vivo deseja corações fiéis e sinceros para viver através destas pessoas aqui na terra. O que nós lemos no outro culto, na escola dominical, foi Paulo dizendo que temos que reinar com Cristo ainda em vida. Não é um reino para o futuro. No milênio, literalmente, estaremos reinando assentados em tronos com Ele. Mas só reinarão no milênio aqueles que em vida têm seus corações como verdadeiros tronos de misericórdia, onde Jesus Cristo está entronizado.
reinando através de você. É nestes corpos frágeis mesmo. Como disse o mensageiro de Deus, por trás deste peito tão frágil, palpita um coração onde habita o Espírito Santo. Amém. Mensagem e o selo de Deus. Mensagem e o selo de Deus, parágrafo 33, eu quero ler aqui umas poucas palavras aqui para endosarmos um pouco isto. Nós encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse, e estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou, mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Como é que você entende isto? Isto é o livro de Apocalipse, isso é a revelação dos selos. Tem se completado 2000 e poucos anos que o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Israel passou não sei quantos mil anos oferecendo o cordeiro animal, sacrificando lá no propiciatório. E eles se apegaram tanto ao propiciatório, eles se apegaram tanto, aquilo se tornou uma tradição, a tal ponto, sacrificava o cordeiro toda semana, todos os dias, tinha sempre pessoas trazendo o cordeiro, né, para ser sacrificado. E daí a pouco, aquilo que era uma sombra que se cumpriria quando Deus fizesse carne e estivesse na terra como cordeiro do sacrifício, quando aquilo se cumpriu, eles continuaram. Alá seja louvado, e Deus seja louvado, e aí Jeová e tal, e matando o cordeiro, sacrificando o cordeiro. E eles não perceberam que ali estava, que o profeta tinha vindo, precursando a primeira vinda, dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os cordeiros do sacrifício, os cordeiros dos animais, eles não tiravam o pecado, era apenas uma cobertura. Aquele homem pecava, sacrificava o cordeiro, colocava as mãos sobre eles, mas ia embora com o mesmo desejo de pecar. Vem? Era apenas uma coisa paliativa. Mas quando Cristo veio, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. É porque ele tem o cloro. Sabe o que é que faz o cloro? Você pega a mancha de tinta e a criança sujou a caneta ali na roupa e ficou aquela mancha de tinta. Você pega aquilo e coloca no cloro, e o que é que acontece? Aquela tinta, aquela sujeira, ela se dissolve, ela volta ao seu estado de origem. Aquela tinta ou aquela sujeira, ela é química, ela foi feita de alguma coisa. Você acha bem, mas o que aconteceu aqui? O que é que aconteceu com essa tinta? Ela não existe mais? Ora, ela voltou para a sua fonte de origem. Ela foi formada por algum elemento químico, algum ferrugem, qualquer coisa. E o cloro dissolve os elementos químicos e cada coisa volta para a sua fonte de origem. Assim como quando você queima o papel, ele não deixou de existir. Você só vê a fumaça subindo e a cinza daí a pouco se acaba. Mas os elementos químicos que formaram o papel voltaram para a sua fonte de origem. Agora, qual é a fonte de origem do pecado? Satanás, o diabo, o atormentador. O sangue de Cristo atuou como um cloro de uma vez por todas. O sangue de Cristo foi lançado sobre o pecado, e esta sujeira, esta imundícia foi dissolvida de suas vidas, da vida da igreja. Por isso Paulo diz: eu quero apresentar para Cristo uma igreja sem mancha, sem mácula. Por quê? Porque ela aceitou o sacrifício, o sangue que foi derramado por ela. E aquele pecado, aquelas imundícias da carne, aquilo volta para a sua fonte de origem, que é Satanás. Por fim, ele será pego e lançado no lago de fogo. Ali será a sua aniquilação, com todo o pecado, com toda a sujeira que ele entronizou, que ele introduziu na humanidade. Aí quando isto acontecer, aí sim, ele vai ser aniquilado. Agora veja bem aqui, vamos continuar. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, foi aqui que eu parei. Mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, mais ou menos isso, o tempo, na nossa contagem de tempo. Isto diante de nós, isto para os homens. Mas assim como
o Cordeiro que estava intercedendo durante as eras da igreja, ele saiu da eternidade para tomar o livro da redenção, porque foi na eternidade que ele foi sacrificado. Foi na eternidade que você estava. Você estava na eternidade. Não é que Deus te fez agora eterno. Você nunca deixou de ser um filho de Deus. Um filho do diabo, uma semente do maligno, nunca chegará a ser um filho de Deus. Estamos pregando o evangelho como se a salvação fosse para todos, mas sabemos que não é. Não é para todos. Veja, de maneira nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Pregamos como se fosse para todos, porque no meio deste todos nós não sabemos quem são. E se eu soubesse quem é o eleito, quem é o predestinado, quem é aquele que Deus elegeu antes da fundação do mundo, eu me dirigiria até a sua casa. Eu iria até a sua residência e levaria para eles a palavra de vida. Assim como aconteceu com Cornélio. Cornélio, chame Pedro para te falar palavras de vida eterna. Sabe o que é que Pedro fez? Quais foram as palavras de vida eterna que Pedro ensinou lá? Batizou-os em nome de Jesus Cristo. Então, se eu soubesse quem é o eleito e o predestinado, eu iria até sua casa, se fosse debaixo da ponte, debaixo do viaduto, na favela, no palácio, onde fosse. Eu iria lá e te levaria palavras de vida eterna, te faria identificar com as verdades e diria: meu irmão, minha irmã, você faz parte do plano de Deus. Você precisa que nem em sua vida seja invocado o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você prove que você pertence a Ele. Seu nome está no livro da redenção, isto desde antes da fundação do mundo. Mas eu não sabia. O pastor disse que o meu nome foi escrito lá na hora que eu levantei a mão e aceitei Jesus. Não, senhores, a Bíblia diz que o nome dos predestinados estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, lá da eternidade, porque foi na eternidade que o Cordeiro foi sacrificado na mente de Deus. Foi lá da eternidade que você veio e está aqui na terra para manifestar os atributos de Deus. E o Espírito Santo tem vindo. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Toda palestra que você teve com o Pai, quando você estava nele, antes da fundação do mundo, no período de tempo que você se manifestou aqui na terra, você esqueceu disso. Você esqueceu de onde você veio. Você esqueceu de onde você era. Por isso que a palavra te alcançou lá no mundo, na prostituição, no pecado, nos vícios, na droga, ou numa religião formal e fria, que não cria em Deus como Ele verdadeiramente se apresenta na palavra. Aí o Espírito Santo vem e começa a trabalhar em você e a te mostrar o plano da redenção, a te fazer ver que você era um dos nomes que estava escrito no livro da vida do Cordeiro, e que este livro, quando o Cordeiro intercedeu por todos e o último nome do predestinado foi lançado ao cloro, ele então pôde pegar o livro e abrir os segredos que estavam ali escondidos. Então cada eleito agora pode se ver no livro e dizer: eu também sou filho de Deus. Eu também sou uma filha de Deus. Eu preciso viver isto. Jesus Cristo, através de você, está mostrando para o mundo que Ele não morreu, que Ele continua vivo, que Ele ressuscitou, que Ele vive através de mim, que Ele vive através de você. Veja, é isto. Então, quando foi que você começou? De onde você veio? Você veio da eternidade, e todas as coisas terão que voltar para a sua fonte de origem. Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Antes dele se manifestar, de onde ele saiu, o Logos que saiu de Deus, ele veio da coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que caminhou com Israel pelo deserto. O Logos que saiu de Deus, aquilo se manifestou em carne, e em carne ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E assim como ele veio de Deus, voltou para Deus, você também saiu de Deus e voltará para Deus. A única forma de um homem vivenciar a eternidade, a única forma de um homem e uma mulher vivenciar a eternidade, participar da eternidade, é se já veio desta eternidade como um atributo de Deus. Fora disso,
será imitação. Será pessoas tentando ser filho de Deus, como estavam os sacerdotes nos dias de Jesus, dizendo: eu sou filho de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos de Satanás. Chegaram diante de João: quem é você? Nós somos os líderes aqui, somos os pregadores do dia. João disse: raça de víbora, descendência da serpente. E quem é a serpente? Não é somente aquela que tentou a Eva, não, viu? No Apocalipse o diabo é chamado a antiga serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Raça da serpente, raça de víbora. Chegaram diante de Jesus e disseram: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: não, senhores, vós tendes por pai o diabo. Só que eram homens que estavam pregando o evangelho. Ora, se há 2000 anos atrás os filhos de Satanás já estavam nos templos ensinando a palavra de Deus, e de lá para cá que foi profetizado que viria a grande apostasia, onde é que está a raça maligna hoje? É nos templos, é nas igrejas, porque nos bares ele não engana mais ninguém, já é tudo deles mesmo. Nos motéis ele não está ali para enganar quem quer que seja. Hoje o diabo, o lugar de atuação de Satanás é nos templos religiosos, onde Jesus Cristo está sendo crucificado novamente, porque a verdade das Escrituras está sendo rejeitada hoje pelos líderes religiosos. Por isso eles não podem aceitar a verdade das Escrituras. Eles interpretam a Bíblia, mas nunca entregam a revelação das Escrituras para as pessoas, porque, para começar, eles não têm revelação. E é justamente por isso que, assim como os do Antigo Testamento foram desmascarados por Cristo, e aqueles que se diziam filhos de Deus, Jesus os chamou filhos do diabo, do mesmo jeito, todos estes hoje estão sendo guardados como um tesouro para o dia do fogo, para o dia da purificação, para o dia que todos serão queimados. Portanto, Jesus terá paciência com eles até aquele momento quando eles se apresentarão diante do trono, diante de Deus, e dizendo: sabe, Senhor, na terra eu fiz um grande trabalho, eu ganhei tantas almas. Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu não curei enfermos, não expulsei demônios. As prostitutas estão fazendo isso? Os ladrões estão fazendo isso? Os assassinos estão fazendo isso? A mulher de vidro livre está fazendo esse tipo de coisa? Os contadores de piadas estão fazendo isso? Os jogadores de futebol estão fazendo isso? Os cantores de rock estão fazendo isso? Não, senhores, mas os pregadores estão. Eles estão fazendo um trabalho em nome de Deus, e serão condenados exatamente por isso, porque eles não têm autorização de fazer tal obra. E por não terem autorização, eles não têm a verdade para entregar para o povo. Ele está cego e está guiando outros cegos para o buraco. Por isso que eles não têm a verdade das Escrituras, nem o nome de Deus eles sabem, nem o nome que Deus manifestou aqui na terra eles acreditam. Agora, curam em nome de Jesus, batizam em nome de Jesus, eles se expulsam demônios em nome de Jesus, tudo eles fazem em nome de Jesus. Mas diga para ele que ele tem que ser batizado também em nome de Jesus, que ele rejeita. Por quê? Praticantes de iniquidade, está nas Escrituras e está na Bíblia. Fale para eles que uma ceia sem um lava-pés está incompleta, e veja se ele acredita. Praticantes de iniquidade estão fazendo um grande trabalho para Deus. Diga para eles que Deus enviou uma mensagem profética nesta geração. E ele disse que é isso, não tem mais profeta para esses dias, porque só querem apresentar os falsos profetas. Um falso profeta é um falso pregador. O sentido literal da palavra profeta é este: um profeta é um pregador. Viriam falsos profetas, eram falsos pregadores. Falsos cristos, é falsos ungidos, com a unção falsa. Mas esta unção falsa, ela parece tanto com a unção genuína, que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas a Bíblia diz que os escolhidos não podem ser enganados. Amém? Não podem ser enganados, porque Deus não pode perder alguém que Ele salvou. A redenção é isto, é trazer de volta os filhos de Deus que tinham sido lançados à lama do pecado. Ele veio e redimiu, comprou de volta, porque já era dele. Jesus não veio comprar nada de ninguém, ele não veio pegar nada de quem quer que seja. Ele pagou o preço por aqueles que lhe pertencia. Mas o título original disto, o poder disto que foi entregue para Adão como governante da terra, ele entregou na mão de Satanás.
Jesus veio pagar o preço por aquilo. Isto é meu e eu pago o preço exigido. E o preço foi sangue, e foi o próprio sangue de Deus. Como disse, não foi o sangue de uma segunda pessoa, foi o sangue do próprio Deus, como disse o apóstolo São Pedro. Houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra que estava sentada no trono e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, ele uma vez viveu aqui conosco, na terra, na forma de homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. Deus homem. Anote bem este parágrafo em sua mente, parágrafo 34 da mensagem, o selo de Deus, que qualquer dia estudaremos isso com mais afinco, apenas esta parte aqui, olha. Ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. Ele quem? Deus. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus. Filho porque foi criado, foi gerado. Neste Filho, nesta parte que foi criada, neste Logos que saiu de Deus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, como um Deus homem. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra. Veja que palavra: um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Amém. A pessoa do Espírito Santo, Deus, retornando na forma em que ele, ora, Jesus disse: vim de Deus, vou para Deus. Nem lembrava que estava a mesma coisa que eu citei antes, senão não teria antecipado, né? Veja, vim de Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo. Veja, saiu do tempo de volta para a eternidade. Aleluia! Isto é bonito. O Deus eterno saiu da eternidade para viver no tempo. Você sabe o que é deixar a eternidade para viver no tempo? É como se você fosse um ser eterno que não pudesse morrer, não pudesse ser atingido, não pudesse sofrer dores de maneira nenhuma, não pudesse ser atingido e deixar, abdicar de tudo isto e assumir a condição humana. Deus fez isto por nós. Assumir a condição humana, se despojar da eternidade e viver como homem sujeito a falhas, sujeito a tentações. Você acha que Deus não foi tentado? Ele, na eternidade, não poderia. Mas quando ele veio ao tempo, quando ele saiu da eternidade e entrou no tempo, ele então foi tentado, ele passou por privações, e a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Ele saiu da eternidade para vencer Satanás no tempo, porque foi no tempo que o diabo acabou com a raça humana. Foi no tempo, na contagem do tempo. O homem espírito que foi criado primeiro em Gênesis capítulo 2 lá, creio que é Gênesis capítulo 2, o homem criado em imagem e semelhança de Deus, que não era homem corpo como eu e você, não, senhores. O homem espírito, primeiro Deus criou o homem espírito, e a este homem espírito ele disse: macho e fêmea o criou. Aquele homem espírito nunca poderia cair, nunca poderia ser tentado. Ele era eterno, ele ainda estava na eternidade. Mas a partir do momento que Deus pegou o homem espírito e o colocou no corpo de carne, as pessoas não entenderam isso. Muita gente não sabe disso. Os estudantes das escrituras, os pregadores eclesiásticos de nossos dias não sabem disso, de maneira nenhuma. Eles colocam o Gênesis de uma maneira tão cronológica, tão bem colocada ali, não vê o que Deus fez no livro de Gênesis. Porque depois que Deus criou o homem, a Bíblia diz que não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque você nunca vai ver o espírito aí com enxada na mão, não é? Regando o jardim, cuidando de animais. Não, senhores. Você não vê o espírito com cigarro na boca, de maneira nenhuma. Você não vê o espírito enfiando a faca em alguém, porque o espírito ele não pode fazer nada sem que tenha um corpo
em quem trabalhar. Por isso Deus precisou formar um corpo para ele. E esse corpo é chamado Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito. Por isso que a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Porque o Espírito não pode ser visto. Bem? Mas quando ele se fez carne e os discípulos olharam ele andando pelo mar e disseram: é um espírito, é um fantasma. Ele disse: apalpe minhas mãos aqui, olha, toque aqui, olha. E também quando, mês depois dele ressuscitado, né, ele fez isso: me apalpe, pegue. Eu tenho carne e osso, e o espírito não tem. Por isso que Deus não pode morrer. Deus não podia morrer, porque o espírito não morre, o espírito não sangra. Mas para pagar o preço da redenção, ele teve que se encarnar. E assim, quando Deus fez o homem, foi desta maneira: ele fez o homem espírito. Depois ele pegou este homem espírito e o colocou num corpo de carne. Neste corpo de carne, o homem, veja, o homem caiu quando assumiu o pecado da mulher para si, quando a tomou como esposa depois que ela tinha caído. A raça humana então caiu mais no corpo. Agora, Deus eterno, ele se despojou da eternidade e assumiu a forma humana. Emanuel é isto, Deus com o homem. Antes era Deus com o homem, Pai eterno. Mas quando o Pai eterno se fez carne, porque Isaías disse: o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Pai da eternidade. Vocês lembram disso? Quando ele assumiu aquela forma, ele agora estava no templo, contando-se os dias. 8 dias de nascido, leva para o templo para ser apresentado. E foi, né? Tantos dias de nascido, vamos levar para o templo para oferecer o primeiro sacrifício. E foi. 12 anos, contando-se o tempo de Deus aqui na terra. Está lá, Maria o perdeu. Ele estava no templo cuidando dos negócios do Pai. Gente, não podemos vivenciar isso como historinhas da Bíblia, não. Isso são coisas tremendas. São revelações tremendas dentro da palavra de Deus. As pessoas se esquecem do que é a revelação de Jesus Cristo. E aí vai, no tempo próprio, somente no tempo certo, foi que ele desceu para o Jordão para ser batizado. Por quê? Ali ele ia começar o seu ministério, vem, de filho do homem, na terra. Como um profeta, como diz a Bíblia, um grande profeta se levantou entre nós. E ele, como cordeiro do sacrifício, tinha que ser lavado. O próprio João, que disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daí a pouco disse: como é que eu posso te batizar? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés, de amarrar. Ele disse: João, importa que seja cumprido toda a justiça. Se você fosse entender direitinho aquele linguajar de Jesus, você poderia escutar assim: olha, Senhor, eu não sou digno de fazer isso, eu não posso. Você ia ouvir Jesus dizer assim: ó, João, você não apontou agora há pouco que eu sou o cordeiro? O cordeiro do sacrifício. Será que você não lembra que durante todo o Antigo Testamento o cordeiro, antes de ser sacrificado, tem que ser lavado? Ou você acha que Jesus foi batizado porque tinha pecado? Não, senhores. Mas aqui o cordeiro, ele era examinado antes. E ele não poderia ter perna quebrada, ele não podia ter mancha, ele não podia ter carrapato, ele não podia ter carrapicho. Ele tinha que ser limpo, perfeito. Aí sim, esse era levado. E quando era levado, era lavado na pia, primeiro, para depois ser sacrificado. E Jesus era o cordeiro, então aquilo teve que acontecer. Ele teve que ser lavado. Já pensou Deus com sujeira? Já pensou Deus precisando que seja lavado seus pés? Ele se despojou da eternidade. Ele veio da eternidade para o tempo. Quando chegou o tempo próprio de voltar para a sua forma original de antes, ele deixou o tempo e entrou outra vez na eternidade. E para nos garantir isto, que você também tem que passar por esse processo, ele, na forma do Espírito Eterno, voltou no dia de Pentecostes para estar com a sua igreja. Por isso ele disse: um pouco e o mundo não me veja mais, porque eu já estarei fora do tempo, estarei fora da contagem de dias, meses e anos, e estarei fora disto que chamamos de 3 dimensões: luz, matéria e tempo. Você depende disto para viver, para ter contato com o cosmos, com o universo, com a terra. Luz, matéria e tempo. Enquanto ele estava em luz, matéria e tempo, ele pôde ser tocado, apalpado, pisoteado, cuspido, arrancado suas barbas. Mas quando ele entrou na eternidade outra vez, aí sim, aí não teve mais jeito. Enquanto ele estava no tempo, qualquer um podia dizer que ele era filho legítimo, era Belzebu, era falso.
Mas ele disse: olha, agora vocês podem dizer isso e eu vos perdoo, mas quando eu voltar para a minha outra forma, em outras palavras, quando o Consolador vier, porque ele voltando de uma forma diferente para viver na sua igreja, por isso ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco. Porque era quando ele voltasse na forma de espírito. Aí sim, neste tempo, era bem mais perigoso. Olha, era mais fácil alguém chegar para Jesus e dizer assim: olha, você é um impostor, você é um herege, você é um falso. Ah, tudo bem. Mas depois que ele voltou no dia de Pentecostes para habitar na sua igreja, gente, não chame o Filho de Deus de falso não, porque você vai pagar muito caro por isso. Jesus disse: não tem perdão. As pessoas não entendem o que é blasfêmia do Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Bem, eles nunca compreenderão isto. Se entendesse, jamais trataria mal uma pessoa que é fiel à verdadeira palavra de Deus, porque Deus está nestas pessoas cumprindo o resto de suas aflições na terra. Paulo disse: eu cumpro em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Bem, mas nesta forma que ele está hoje vivendo através de sua igreja, olha a obra que ele está realizando. Cuidado e falar com esta obra, porque o preço é muito caro. Não tem perdão nem neste século, nem no vindouro. Mas vamos concluir isto aqui. Então ele saiu do tempo de volta para a eternidade, e o mundo não o conheceu. É do mesmo jeito. Você estava na eternidade e entrou no tempo. O que é a estatura do varão perfeito? O que é ser participante da natureza divina? Quando você tem fé, aí Pedro diz assim: acrescente a esta fé virtude. Você tem virtude? Acrescente a essa virtude conhecimento. Acrescente ao conhecimento temperança. Acrescente à temperança piedade. Acrescente à piedade amor fraternal. Tem um ainda que eu esqueci aqui, sei que é 7. Veja, para que isto? Para que isso? Se tivesse aqui o gráfico, mas vocês entendem? Paciência, piedade e amor fraternal. No gráfico da estatura do varão perfeito, da igreja noiva de Jesus Cristo, que é formada aqui na terra, vocês veem que embaixo do fundamento está fé. Em cima, entre o topo da pirâmide e a pedra de coroa, que é a pedra que foi rejeitada, está Espírito Santo. Por que isto? Quando o homem saiu da eternidade e entrou no tempo, ele caiu. A redenção faz isto, te compra de volta e te ergue outra vez à condição que você estava antes, no Éden restaurado. Para estar no Éden restaurado, você precisa participar das 7 naturezas, ou das 7 virtudes do Cordeiro. E quando você sobe esse degrau e tem o batismo do Espírito Santo, que é a vida de Deus vivendo através de você, você está agora outra vez na eternidade. O profeta disse: quem está no Espírito Santo está na eternidade. Amém? Isto são mistérios que estavam escondidos detrás dos 7 selos de Apocalipse capítulo 6. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde mais uma vez. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por estas coisas. Muitas delas nós não as compreendemos claramente, mas nós cremos. Se está na tua palavra, se está nas Escrituras, nós cremos que é a verdade do Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo continue nos orientando nestas coisas, continue nos dando mais luz, mais esclarecimento das tuas verdades. Que não cheguemos a ler a Bíblia como lemos qualquer outro livro, mas que a possamos meditar na tua palavra, sabendo que nesta palavra está a revelação do Senhor para nós. Por isso nós dependemos da revelação daquilo que está escrito, uma vez que a Bíblia foi escrita em forma de símbolos, de parábolas e de enigmas. Mas o Senhor disse que quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta, todos os mistérios seriam revelados, seriam consumados, como o Senhor anunciou pelos profetas desde o princípio. Ó Deus, nós temos que voltar um pouco para o passado, para entendermos o que o Senhor fez, para sabermos o que é que o Senhor está fazendo nesse exato momento, em nós e através de nós.
Ajuda-nos, ó Deus, a manifestar estas verdades para as pessoas. Ajuda-nos a viver esta verdade. Não adiantaríamos nada conhecermos todos os segredos de Deus e não vivermos a tua palavra. Paulo disse que me adianta conhecer todos os mistérios, porque me adianta entender tudo, falar a língua dos homens e dos anjos e não ter amor. Oh Deus, as pessoas às vezes pensam que esse não ter amor é apenas dizer eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha irmã. Paulo estava falando da excelência do amor. Este amor é Deus no homem, porque Deus é amor. Amor é a pedra de coroa, amor é a graça manifestada nos corações dos eleitos. Deus, dá-nos mais das tuas verdades, do teu Espírito Santo, e que possamos a cada dia ser renovados e transformados pelo Espírito do Senhor. Ajuda os meus ouvintes nesse instante, a igreja presente, aqueles que nos ouvirão futuramente através da gravação. Que sobre o teu povo seja, Senhor, a tua bênção. Nós te pedimos no teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. De pé, meus amigos, vamos cantar rapidamente o hino e estaremos indo embora para os nossos lares. Amanhã é dia de trabalho, eu sei, e nós precisamos estar em nossos setores de trabalho, né? Então, desde já eu agradeço a vinda de cada um dos nossos irmãos, dos nossos visitantes e daqueles que estão em seus lares também nos ouvindo. Nós vamos cantar o 292 e estaremos despedidos nesta noite, né? A Rádio Unifés 102.9 continua transmitindo até o Senhor nos permitir, 24 horas transmitindo a palavra de Deus. Quando o sol azul e lindo se ouvir os retinidos, é o grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada, de tão grande que é o rumo. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação. E o sol vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Cinza escuro no momento e levanta os lamentos, relembrando que Jesus falou. Se ouve o ranger de dentes daqueles que não são crentes, todos para a perdição marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aparece no momento o sinal do firmamento, todos os olhos o contemplarão. E os homens vão correndo, nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Amém, Jesus. Vai chegando, Maranata. Vai chegando,
vai chegando o fim, vem, sim, vem, vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, sim, vem, vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, sim, vem. Glória a Jesus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Aqui diz que é o fim de toda a criação. Aí você diz: mas não pode, a criação não pode chegar ao final. Sim, ele diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Amém? Vamos dizer todos juntos para concluirmos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Abençoe o seu irmão, a sua irmã, diga: Deus te abençoe.